a minha avó e meu avô materno, eles sempre frequentaram centros espíritas, os meus pais também sempre frequentaram, então para mim é um acalento quando eu estou num centro espírita. Eu sinto uma paz que eu acho que eu não consigo sentir em outro local. Então, desde um passe, ouvir a palavra, ou até e o fato mesmo de estar dentro de um centro espírita parece que traz para mim uma sensação muito, muito deliciosa de uma paz interior. Então, eu sempre tive curiosidade, eu faço evangelho com um grupo de amigos, agora online, né? E faço evangelho também em casa com os meus pais. Então, agora eu achei que estava na hora de procurar um ensinamento de um centro que eu já passo na rua do centro há muitos anos e eu sempre tive vontade de frequentar, e agora eu acho que é o momento ideal para isso. Fernando. Fátima? Seu microfone, Fátima. Você está ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Eu estava tentando aqui me acertar, não estava conseguindo. Então, eu já fiz o curso há uns 15 anos atrás, nas casas André Luiz mesmo, sempre gostei, queria mesmo saber o que estava acontecendo, porque eu acabava ouvindo algumas coisas que eu ficava meio receosa, com medo, né? Alguns sonhos que acabava sendo meio, se tornava um pouco realidade, então eu estava meio, não sabia lidar com isso. E aí minha mãe sempre foi do centro, né? Ela sempre gostou e a gente sempre acompanhando, nós sempre acompanhamos. E aí eu fui fazer o curso, adorei, terminei o curso, aí eu fui trabalhar, na verdade, um pouco na parte mediúnica, mas eu tive que me afastar por um tempo, né? Acabou algum problema de doença, acabei me afastando, e agora eu quis retornar de novo para poder fazer novamente o estudo, uma reciclagem, e se der certo, voltar ao trabalho na casa, né? Porque eu acho que faz muito bem para a gente acaba aprendendo e está sempre estudando, né? Não tem jeito, isso aí é para a vida toda, né? Você vai sempre estudando, aprendendo e lidando com as situações e com os momentos que vão acontecendo as coisas, né? E é isso aí. Obrigado, Fátima. Bom, vamos dar sequência, então, aqui à nossa aula de hoje. E o tema é o que é, né, o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, e qual a função dele, né? E eu trago para vocês aqui algumas observações muito interessantes, que são as atividades que a casa tem, né, voltadas aí para a caridade, e nós vamos ver essas atividades. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, sem problemas, tá? Abre o áudio e pede a palavra, não tem problema nenhum. Desta forma, peço que todos continuem com o áudio fechado, tá bom? Deixa eu colocar aqui os slides. Perguntinha, todos estão vendo o slide? Sim? Não? Eu não estou vendo vocês, eu só consigo ver o slide. Então, agora eu vi vocês. Sim. Ótimo. Estou vendo Então, sim, Renato. ótimo. Então vamos lá, vamos dar sequência. Só um minuto. Só um minutinho, por favor.
Desculpa, pessoal. Vamos lá. A Casa Espírita. Especificamente, Centro Nosso Lar, Casas André Luiz. Vamos às atividades. Esse é o centro, hoje, que nos reúne, né? Que faz com que, na terça-feira, a gente tenha esse convívio social e esse aprendizado. Quais são as funções e os trabalhos que tem hoje na Casa Espírita? Tá? Tem a recepção do Salão da Paz e da reunião pública. Ali, a partir do segundo semestre do primeiro ano, quem quiser, quando... Veja bem, é importante citar isso daí. Todas essas atividades estão suspensas, tá? Então, voltando a uma normalidade, sim, poderemos nos enquadrar aí em uma dessas atividades que a gente preencher os pré-requisitos, tá? Então, no caso da recepção lá no salão e da reunião pública, a partir do segundo semestre do primeiro ano, a gente já pode se candidatar, né? Caso tenha vaga, a gente é chamado. Recepção de ensino na secretaria, a partir do terceiro ano. Então, quando a gente entra ali nas salas, logo na entrada tem uma mesa, tem uma salinha, tem a secretaria. Ou seja, o material pedagógico que vai e vem, lista de presenças, livros, faltas, precisa de alguém ali monitorando e geralmente tem o pessoal da secretaria que cuida disso, que nada mais é do que voluntários, tá? Aí, a partir do terceiro ano. Recepção do plantão. Que plantão é esse? Quando a gente entra na Casa Espírita e vai fazer aquela primeira entrevista com o pessoal da orientação, é aquele pessoal, tá? Então, seria a recepção ali no balcãozinho, já para começar a ter contato com esse trabalho específico da casa. Recepção de plantão cursando o 5º ano, tá? Porque o que acontece? Recebemos ali, muitas vezes, pessoas que estão desequilibradas, que estão agoniadas, que estão passando por dores, por sofrimentos. Então, assim, a gente precisa ter um conhecimento, a gente precisa ter uma condição de lidar com essas pessoas de uma maneira muito carinhosa, muito amorosa, né? E a gente precisa, sim, dessa bagagem do estudo para poder entender que tipo de influência espiritual essa pessoa pode estar sofrendo ali e que tipo de tratamento que a gente vai conduzir essa pessoa, ok? Então, por isso, só quem está no 5º ano consegue adentrar a esse trabalho. Monitor de sala de aula, trabalhando no trabalho de desenvolvimento mediúnico. Após a conclusão do 5º ano do curso de doutrina, é necessário fazer o curso de trabalhador do grupo, vivência mediúnica, por 1 ano. Ou seja, é como se fosse uma residência, né? Você termina o curso, você faz mais 1 ano de mediunidade, que é para começar a trabalhar com contato mediúnico, né? Com o plano espiritual. Lembrando que, a partir do 3º ano, na casa, vocês começam a ter os primeiros inputs com a mediunidade de vocês, para aqueles que têm, ok? Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, me avisem, e se quiserem fazer qualquer pergunta, também estou à disposição. Expositor de sala de aula, que nada mais é do que o professor, né? Após terminar o curso de doutrina espírita, precisa ser indicado para fazer o curso de expositor e ter uma atividade voluntária na instituição. É necessário ter perfil para essa tarefa. Então, terminado o curso, depois do 5º ano, há uma indicação dos professores de vocês, geralmente professor do 4º, 5º ano, que vai indicar vocês para aqueles que têm o perfil. Sendo indicado, tá? Vocês vão participar de um curso para professores, ok? Expositor de tribuna, é o palestrante. Fazer o curso de expositor de tribuna após o 5º ano do curso de doutrina e ter uma atividade voluntária na instituição. Observem que a questão, olha que interessante, a questão do ensino, ela está atrelada diretamente à prática.
diretamente à prática. Então, assim, você precisa ter uma atividade, né, de caridade dentro da casa para poder entrar na sala de aula ou para fazer uma palestra. Passista. Fazer o curso... Pessoal, eu vou pedir para vocês lerem, que apareceu uma tarde aqui e eu não estou conseguindo ler. Ronei, você consegue ler para mim aí? Fazer o curso, para mim, eu só consigo identificar até isso. Ok. Fazer o curso de passe no segundo semestre do terceiro ano. Após a conclusão do curso, o aluno tem até 1 ano para iniciar a tarefa. Ter concluído o curso de passe é o requisito. Terceiro ano, não é isso? É isso aí. Então, a partir do terceiro ano, junto com o curso que você está fazendo, você pode fazer esse curso de passe e aguardar aí a oportunidade de trabalhar na câmera de passe junto com os outros médiuns lá que dão passe. 8º, plantonista. É necessário fazer o curso para plantonista após o 5º ano do curso de doutrina. O voluntário precisa ser indicado e ter perfil para a tarefa. Esse daqui é a pessoa que fica ali dentro da salinha, recebendo aquelas pessoas e falando com elas, conversando com elas, no sentido de orientar e conduzir, seja uma palestra, seja um tratamento, ou seja o próprio curso da casa. Ok? Então, assim, de novo, ressalto, é um trabalho que exige amor, é um trabalho que exige dedicação, é um trabalho que exige sensibilidade, né? Dirigente de reunião pública é aquele que fica à mesa com o expositor de tribuna. É necessário ter perfil e ser indicado para essa tarefa, a partir do 4º ano. Esse dirigente, quando a gente assiste a palestra, é aquele que começa falando, que abre os trabalhos, que faz a prece inicial, que indica o tema da noite, que apresenta, né, o expositor e faz o encerramento. A partir do 4º ano. Voluntário do grupo fraterno dos dependentes químicos e familiares, encaminhado pelo conselho, ou seja, também após aí o 3º, 4º ano, tem que ter esse encaminhamento para que a gente possa começar esse trabalho junto com os dependentes químicos, tá? Grupo de orientações aos espíritos, tá? Ter feito o curso de vivência e depois ser encaminhado para a tarefa. Concluído o curso de vivência mediúnica, tá? Aí você já trabalha efetivamente na casa. Aqueles que têm a mediunidade e que vai se desenvolver ao longo dos 5 anos trabalham como médium. Aqueles que não têm uma mediunidade ostensiva, eles vão trabalhar como orientador, ou seja, aqueles que conversam com os espíritos. Por exemplo, o que vos fala é uma porta em termos de mediunidade, não tem nada de mediunidade. Então, o que eu faço? Eu converso com os espíritos. Ok? 12. Samaritanos, indicados somente para pessoas acamadas e que não conseguem se locomover até o centro. O grupo de samaritanos faz 4 visitas ao necessitado. Usando o veículo próprio, é lido um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e aplicado o passe. Este trabalho abrange a Zona Norte. Precisa ter feito o curso. O que é os samaritanos? Então, você tem um familiar que não consegue ir no centro, que está muito doente, está acamado, ou está passando por um desequilíbrio complicado. Este grupo vai até a casa e, por 4 finais de semana, eles fazem um tratamento. Em vez da pessoa ir até o centro e fazer o tratamento espiritual no centro, o grupo vai até a casa da pessoa e faz o tratamento para essa pessoa que não consegue se locomover. Ok? Aqui também precisa ter feito o curso. E aqui são as últimas atividades. Trabalhos externos. Precisa ter feito o curso de passes na instituição e realizado o estágio de 3 dias, se não for passista atuante. Locais. Presídio Militar Romão Gomes, a Polícia Civil, Fundação Casa e Casas de Davi.
a partir do terceiro ano, você já começa a fazer esse trabalho. O que acontece? São locais muito densos. São locais assim que têm uma energia muito complicada. Então, o que eu recomendo para um aluno de terceiro ano aceitar esse trabalho a partir do terceiro ano, mesmo com o curso de passes, ele precisa estar, né, numa batida, numa frequência de estudo, de preces, de harmonia e equilíbrio consigo mesmo muito grande. Tá? Você está entrando num local onde a energia ela é densa, o desequilíbrio predomina e você está indo ali levar consolo, levar amor. Então, assim, você tem que entrar bem e tem que sair bem desses locais. Ok? Evangelho 14, Evangelho no Lar. O grupo do Evangelho no Lar vai implantar a prática de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo nas casas de quem solicita. Esse trabalho é realizado a partir do 4º ano e em 3 visitas. Também abrange ali a Zona Norte. Nós vamos ali, vamos fazer o primeiro evangelho, o segundo, o terceiro, mostrar para a pessoa mais ou menos ali o direcionamento de como deve ser feito, para que ela possa, enfim, fazer o evangelho da melhor maneira possível na sua casa. Tem também o programa de apoio à gestante, é realizado às segundas-feiras, né, nas unidades de Santana e da Vila Galvão. Esse daí, vamos dizer assim, é um serviço mais braçal, né? Então, a partir do introdutório, você já pode se candidatar lá para ajudar e, enfim, pôr a mão na massa no que for preciso. Evangelização infanto-juvenil, oferecido aos alunos a partir do 3º ano, que tenham realizado o curso específico para essa tarefa. Ou seja, a partir do 3º ano, você pode fazer um curso específico e começar trabalhando na evangelização infanto-juvenil da casa. Se eu não me engano, é nos sábados. Tá? A ULP, que é a Unidade de Longa Permanência, tá? É um voluntariado. Para voluntariar, o interessado deve se apresentar ao departamento lá de voluntários da própria unidade que fica em Guarulhos. Se eu não me engano, acho que é no bairro de Bom Sucesso lá. Tá? A partir do introdutório também, porque a situação é a mesma. Trata-se de um serviço assim mais braçal, né? Braçal no sentido de ajuda, de levar, de buscar, de passear com as crianças, esse tipo de coisa, internamente. E a biblioteca, empréstimos de livro. Então, assim, a partir do 2º ano, você pode se candidatar, tendo vaga, você começa a trabalhar na biblioteca para, enfim, entregar livros, receber livros e fazer o controle disso daí. Pessoal, essas são as atividades da casa. Perguntas, dúvidas, colocações? Com licença, Renato, e a todos. Acho que 2 começaram a falar ao mesmo tempo. Pode falar, Isabel. Posso? Então, esse dos trabalhos externos, desses lugares difíceis, eu entendo bem como é, porque eu tinha muita vontade de conhecer abrigo de crianças, eu tinha assim uma ilusão que seria maravilhoso, que eu entraria em contato com as crianças. E eu fiz uma tentativa uma vez, com um grupo de pessoas, até de jovens, né? E foi muito triste, porque o lugar era justamente assim, era tudo em desequilíbrio, tinha desde adolescente até crianças 2 e 3 anos, e embora fosse um casarão maravilhoso aqui na Zona Norte, tinha só 2 cuidadores e ficava tudo largado, e tinha aqueles adolescentes com problemas que fugiam, que voltavam obrigados, crianças que foram tiradas dos pais porque tinham problemas. Então, na verdade, eu saí muito pior, eu entrei bem, assim, com um pouco de medo e saí muito mal, muito mal. Então, isso eu gostaria, né, de ter um preparo, porque a gente sabe qual é a necessidade deles e, inclusive, também lá na unidade de permanência também, que eu tenho muita vontade de conhecer, mas, assim, sabendo o que fazer.
não indo de cara limpa para me desequilibrar e não conseguir ajudar. Essa que é a minha dúvida, né? O que fazer, de que maneira me preparar para poder ajudar e não precisar de ajuda quando sair de lá. Lendo. E é uma coisa que eu falo para vocês assim, e vocês vão me ouvir, já falei na primeira aula e vou reiterar aqui. Vocês vão me ouvir falar muito nisso. Lendo, vocês precisam, nós, no caso, né, precisamos ler, compreender, né, nos conectar. A questão da leitura e da prece constante é o que é uma das situações que nos traz a transformação interna, né? Então, esse preparo, ele é muito importante. Eu posso ficar 5 anos aqui, né, assistindo as aulas, ou eu posso ficar 5 anos aqui me esforçando e realmente me preparando para esses trabalhos. Mas, assim, cada um no seu tempo, cada um com aquilo que pode carregar, né? Vamos colocar dessa forma. Aquilo que pode fazer. Ronei? Você ia fazer alguma colocação? Eu ia pedir, se puder depois, Renato, só passar, se não for te atrapalhar aí, essa listagem. É possível? Claro, 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 claro. Sem problemas nenhum. Passaremos. Obrigado. Valeu. Temos o coral. Ok? Então, uma atividade também da casa, muito legal. O coral da casa. Essa é a unidade de longa permanência, onde acolhemos lá as crianças com essa deficiência. O trabalho de palestrante, né, que é o expositor de tribuna, que a casa fala. Aqui, o apadrinhamento das crianças. Então, o que é isso? É uma maneira de eu dar atenção, é uma maneira de eu dar carinho, é uma maneira de eu dar amor. Então, eu apadrinho uma criança e nas principais datas eu estou presente, eu estou me comunicando com ela, eu estou trazendo um conforto para ela, trazendo uma alegria, né? Então, é como se aquela criança, você realmente fosse o padrinho dela. E nessas datas importantes, ou nas festinhas que tem lá na casa, a gente estivesse presente, dando esse suporte. E o que acontece? A criança, ela cria, assim, a gente chama de criança, mas tem pessoas lá com 40, 50 anos, né? Criança porque a questão da deficiência faz com que eles ajam desta maneira. Então, eles acabam criando, sim, um vínculo com a gente. E isso é muito bonito. Isso é muito legal, porque são crianças que foram abandonadas, largadas, esquecidas pelas suas famílias. Esse é o trabalho que é feito nos presídios, na Polícia Civil, na casa, como é o nome? De adolescente, como é que chama? Casas de Davi. Não é o das Casas de Davi, é o... Fundação Casa. Fundação Casa, isso, da Fundação Casa. Então, assim, tem um veículo, leva a gente, traz de volta e a gente faz esse trabalho lá. Para aqueles que querem, a gente lê o Evangelho, a gente faz uma mini palestra, a gente conversa, a gente tira dúvidas e, mais importante do que tudo isso, a gente leva carinho, né? A gente leva atenção. O curso de passe, né? Então, a gente passa um tempo aí entendendo como funciona, para que funciona e qual a finalidade, até que vocês possam estar habilitados para realmente doar amor para as pessoas que precisam, né? Porque essa doação de energia é uma doação de amor, é fazer o bem para essas pessoas. E olha só, pessoal, é uma coisa tão simples, né? Você não precisa, literalmente, de exibicionismo nenhum. Eu respondo muito perguntas dos alunos sobre manifestações.
sobre manifestações espíritas e sobre efeitos físicos, né? E eu costumo dizer, aí, nesta sala, é onde acontece o maior número de efeito físico que vocês podem imaginar. A gente não vê, a gente não percebe, mas tem muitas pessoas que estão com problemas no corpo físico, são ajudadas e curadas através desse tratamento. A sala de aula. Essa é a nossa sala de aula. Se nós estivéssemos hoje podendo assistir a aula presencial, essa seria a nossa sala de aula e estaríamos aí juntos, né, na sala, tendo esse curso. Temos as campanhas também, que são campanhas que, o que acontece? O centro ele tomou uma proporção muito grande na ajuda, principalmente na ULP, né? Porque as crianças elas requerem uma atenção e tem uma despesa muito grande, porque tem psicólogo, tem médicos, tem fraldas, tem lençóis, tem agasalhos, tem uma série de coisas. Sim, o governo, o estado, o próprio município, ele subsidia alguma coisa, mas infelizmente não é o suficiente. E aí entra aquele esforço nosso, né, de poder atender o mínimo necessário possível para as crianças e para as gestantes. O grupo fraterno dos dependentes químicos também, né? Os trabalhadores de presídio, que foi o que a gente falou, a Fundação Casa, Casas de Davi, Programa de Apoio à Gestante e a Unidade de Longa Permanência. Então, quando geralmente, a gente movimenta uma campanha interna no centro, é porque um desses departamentos está começando a ter um certo desfalque, e a gente precisa suprir com alguma coisa. Então, vocês vão ver campanha do agasalho, campanha do cobertor, campanha disso, campanha da sacolinha, enfim. Para quê? Para que a gente possa atender o mínimo necessário para essas crianças. E tem o Mercatudo também, que eu acho que vocês já ouviram falar ou conhecem. Pelo menos minha esposa usa muito ele, né? Sempre tem alguma coisinha aqui, ela liga para o Mercatudo, o pessoal vem, pega e faz lá tem acho que um galpão lá em Guarulhos também, e eles vendem, tentam transformar isso em dinheiro para transformar em mantimentos e enxovais para essas gestantes que não têm condição, ok? E aqui o atendimento fraterno. Eu acredito que, assim, a grande maioria passou pelo atendimento fraterno, né? A grande maioria estava aí com um problema, uma dificuldade, uma dor, um incômodo, um vazio, e recebeu a primeira ajuda, recebeu o primeiro carinho nesse atendimento fraterno, né? Onde você conversa geralmente com uma pessoa, e é engraçado porque já existe logo de cara uma afinidade com a pessoa que te atende, ela te fala coisas que geralmente te emociona, e aí você não sabe se é o carinho dela ou é o seu estado de fragilidade, ou se são os dois juntos, mas assim, é como o Fernando falou agora há pouco, você se sente muito bem e acaba adentrando para poder fazer um tratamento, fazer um curso, ou até mesmo assistir uma palestra, ok? Dúvidas? Perguntas? Seguiremos. Pessoal, por que trabalhamos? Por quê? Por que nós trabalhamos? Fiquem à vontade, é uma pergunta. Porque sem caridade não há salvação, né? Caridade não há salvação. E é praticando que a gente exercita o amor realmente que vem de Deus, que a gente se desenvolve também, que a gente exerce o nosso progresso, né? É isso aí, Renato. Mais alguém para complementar a colocação do Renato? Aprende. Acho que a gente se ajuda quando a gente entende como ajudar o próximo.
A primeira lição de André Luiz que me pegou bem no íntimo mesmo foi: você não pode mudar o próximo, tenta mudar você. A tua mudança vai ajudar nesse entendimento. Então, para mim, foi essa questão da fragilidade que eu me encontrava e aonde eu entendi que não adiantava eu querer mudar o outro sem que eu não me reconhecesse falha também, sem que eu não mudasse, né, a minha maneira também de pensar e de agir. Foi muito importante para mim. E o que é interessante aqui que eu vejo? Todos que trabalham na casa espírita, vocês podem não acreditar, mas todos que trabalham na casa espírita, no Centro Nosso Lar, Casas André Luiz, eles têm um trabalho remunerado fora. Eles têm família. Eles pegam trânsito, eles têm contas para pagar, eles têm dificuldades, sabe? Eles têm problemas, eles têm chefes chatos, eles têm problemas com familiares próximos, e mesmo assim, eles vão naquele horário estabelecido que eles podem ir para se doar. Para se doar. E não recebem 1 centavo de nada. Vão por amor. É como a Isabel falou. Vão para tentar se conhecerem. Vão para entender o que eles podem fazer além daquilo que todo mundo faz. Porque, gente, trabalhar, manter o sustento da sua casa, cuidar da sua família, é tua obrigação. É tua obrigação. Você não está fazendo nada de diferente. É tua obrigação. A questão é, o que você faz além disso? Então, por que trabalhamos? Nós trabalhamos para aprendermos a servir. Nós trabalhamos para aprendermos a servir. Jesus, nesse momento, ele anuncia para os discípulos: em breve partirei. Em breve partirei. O que acontece? Eles começam a cogitar quem ficaria no comando. E começa realmente a discutir quem ficaria no comando. Jesus observa a situação, pega uma bacia, pega a água e começa a lavar os pés dos apóstolos. Só para vocês entenderem, hoje, lavar o pé de alguém não tem nenhuma conotação especial. Não tem nenhum significado especial. No judaísmo, os pés era onde você tinha o maior acúmulo de sujeira. Era a coisa mais nojenta que você tinha e que ninguém punha a mão. Só o escravo mais reles, só o pior dos piores escravos é que lavava os pés dos seus senhores. Tanto é que quando Jesus ele pega... Pessoal, vamos fechar o microfone? Fechando o microfone, por favor. Vamos lá. Quando Jesus pega e começa a lavar o pé de André e dos outros que estavam ali, de Mateus, o que Pedro fala? Não, Senhor. Os meus, o Senhor não vai lavar, porque isso é indigno, é imoral. E Jesus fala: Pedro, se você não permitir, você não entendeu a lição. Você não entendeu os meus ensinamentos. O menor aqui é o maior no reino dos céus. E todo aquele que quer ser o maior aqui, será o menor lá. E a conta é simples.
Infelizmente, a gente não é o maior aqui, portanto, amar e, portanto, renunciar. Nós somos o maior aqui por orgulho, por vaidade, por arrogância. E era disso que o Cristo estava falando. Seja o menor, seja humilde. Pedro, aprenda a servir. Quantos de nós já fizemos isso? Quantos de nós já fizemos isso? Então, assim, a lição ela é linda. A lição ela é bonita e eu compreendo. Só que eu preciso praticar. Eu não posso dar desculpas que eu estou atrasado. Eu não posso atravessar a rua porque eu não quero cruzar com essa pessoa. Eu não posso simplesmente tirar uma nota do bolso, uma moeda do bolso e entregar para que essa pessoa saia da frente. Deus está colocando ela no seu caminho nesse momento. Você tem a oportunidade de ajudá-la ou você pode recusar a tarefa e virar as costas. Ele ensinou isso para a gente há 2000 anos. Há 2000 anos a gente sabe disso. Quantas vezes eu fiz isso? Quando trabalhamos com bom ânimo, quando a gente trabalha com bom ânimo, com alegria, não importa onde, promove a autoeducação e acende a luz da experiência na gente. Ensina-nos a conhecer as dificuldades e os problemas dos outros, induzindo-nos a respeitá-lo mais. Sabe qual é o meu termômetro de que eu estou respeitando mais ou menos o meu próximo? É quando eu deixo de criticar, é quando eu deixo de julgar, é quando eu deixo de falar pelas costas. Por quê? Porque eu passo a compreender a dificuldade daquela pessoa. Ela não teve as mesmas oportunidades que eu tive. Por quê que eu vou dizer que ela é preguiçosa? Por que eu vou dizer para ela que ela tem saúde, que ela vai trabalhar? Você não sabe qual é a situação dela. Imuniza-nos contra os perigos do tédio e da ociosidade, valorizando a importância do tempo. Meu Deus do céu, quantas horas perdidas na frente da televisão. E eu podia estar lendo, e eu podia estar fazendo alguma coisa, 1 hora, 2 horas que seja, na minha semana. Amplia-nos as relações afetivas, atrai simpatia e colaboração. É o que a gente está fazendo aqui agora. Nós estamos criando um laço de harmonia, de empatia e de colaboração entre a gente. Nós, entre nós, guardada as devidas experiências, estamos nos unindo num bem maior. Eu não estou aqui para aprender a teoria. A teoria já está na minha consciência. Eu estou aqui para praticar. Só que eu preciso de vocês. A gente junto, pensando a mesma coisa, discutindo as mesmas coisas, vai fazer com que a gente se doe mais. Quando trabalhamos com bom ânimo, é assim. Quando temos esse entendimento e essa clareza, é isso que nos traz. Extingue, pouco a pouco, as tendências inferiores que trazemos de existências passadas. Principalmente o egoísmo, né? Livro dos Espíritos. Pessoal, abrindo um parênteses aqui que é muito importante. Eu vou citar muita obra de muito autor sério. E é muito importante
para quem quiser que tome nota dessas obras. São obras sérias que trazem um conhecimento profundo da doutrina espírita. Ok? Começando aqui pelo Livro dos Espíritos. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Kardec está perguntando para os espíritos superiores aqui. A necessidade do trabalho é uma lei de Deus? Sim. Por isso constitui uma necessidade. Por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? Os espíritos superiores respondem: não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E aí é interessante, porque o que acontece? Os fariseus veem Jesus pregando no sábado. E sábado é dia santo, é dia de descanso. E eles vão questionar Jesus. Rabi, você não sabe que no sábado não se pode pregar? Resposta de Jesus: meu Pai que estás nos céus trabalha, e eu também trabalho. Livro dos Espíritos, questão 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? Meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. E isso é muito interessante, porque assim, toda vez que eu quero crescer no trabalho, toda vez que eu quero buscar um cargo melhor, uma condição melhor, uma remuneração melhor, eu tenho que me esforçar. Seja aprendendo vamos dizer assim, as normas e as regras da empresa, seja eu estudando para fazer uma faculdade, um curso, um inglês, para me melhorar. Só que toda vez que eu aprendo qualquer coisa, eu cresço, eu mudo a minha maneira de enxergar as coisas. E isso não é uma coisa específica só para o trabalho, é para tudo na vida. Então ele diz, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Porque você se torna mais questionador. Você para de agir assim e você começa a falar, não, mas por que isso? Por que aquilo? Por que não fazer dessa forma? Por que a minha fé tem que ser cega? Por que eu não posso questionar? Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância. Por isso que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho. Percebem que olha a importância da lei do trabalho. Tudo que está ao nosso redor na nossa vida, inclusive a nossa subsistência, ela depende do trabalho. É o trabalho que faz a gente caminhar. É o trabalho que faz a gente progredir. Não só o remunerado. Em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar, então você tem lá mundos mais felizes, mundos onde já não tem mais doença, onde já não tem mais discórdia, onde não tem mais maledicência. As pessoas que residem lá, os espíritos que residem lá, porque nós somos espíritos que residimos aqui e precisamos desse corpo para estar aqui. É mais ou menos assim. Se eu quero ir para o fundo do mar, pescar, ou ver o mar, ou fazer um passeio lá no fundo do mar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma roupa de mergulhador, eu tenho que pegar 2 cilindros gigantes de oxigênio, colocar em mim e ir para o fundo do mar. Percebem? Eu preciso dessa vestimenta para estar no fundo do mar. Assim como eu preciso desta vestimenta para estar aqui nesse mundo. Então ele diz, nos mundos mais adiantados, o trabalho, as pessoas precisam trabalhar? A natureza do trabalho está em relação à natureza das necessidades. Quanto menos materiais são, menos material é o trabalho. O que ele está querendo dizer aqui? Que a gente para de usar as mãos, o serviço braçal,
e começa a usar o serviço intelectual e moral. Tá, Renato, mas e aquelas situações que você precisa do serviço braçal? Que tem uma pessoa doente, que tem uma pessoa que está correndo risco, ou que tem espíritos que estão em determinado lugar e você precisa ir lá e ajudar. Olha que interessante. Os espíritos que já estão nessa condição da questão 678 se utilizam de nós que ainda não atingimos esse patamar para que a gente entre com serviço braçal. É exatamente numa empresa. Você tem o presidente, você tem o diretor, você tem o gerente, você tem o supervisor e você tem a equipe. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. E é verdade. E é verdade. E é uma das coisas que muitas vezes nos estagna, nos deixa patinando nas nossas encarnações. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Ou seja, eu não preciso trabalhar porque eu tenho uma condição financeira boa. Do trabalho material, não, tranquilo. Você não precisa se esforçar para isso. Porém, da obrigação de tornar-se útil, não deve aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros. Ou seja, o que ele está dizendo? Ok, você tem recurso financeiro, então você não precisa de coisas materiais, você não precisa trabalhar para ter as coisas materiais, porque você já tem essa segurança. Primeira pergunta que você tem que se fazer, por que que Deus te colocou nessa situação? Porque se tem uma coisa agora que você tem de sobra é saúde e tempo. Olha a parábola dos talentos. O que fizestes com os dons que eu te dei? E aí você começa a entender que vem situações que te tiram dessa ociosidade. Por quê? Porque um pai que se preocupa com um filho quer que ele vá para a escola. Quer que ele estude, aprenda, cresça e tenha um bom trabalho e seja um homem de bem. O nosso pai que está no céu também pensa da mesma forma. E ver um filho na ociosidade não vai trazer nada de bom para ele. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar, sua existência é inútil. Deus é justo e só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência. Ele quer que cada um seja útil, de acordo com as suas faculdades. O que ele está falando aqui? Ele está falando de uma lei perfeita de ação e reação, de uma lei perfeita de causa e efeito. Então, se eu usei mal a minha inteligência e lesei as pessoas, enganei as pessoas, humilhei as pessoas e roubei as pessoas, talvez na minha próxima encarnação eu venha com uma deficiência muito grave no cérebro. E é o que ele fala aqui. Deus é justo e só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua próxima existência, que é a que ele está agora. Ele quer que cada um seja útil, de acordo com as suas faculdades. E aqui ele está falando, olha, você tem um livre-arbítrio. Você quer usar mal o teu tempo, a tua saúde e a tua inteligência? Ok. Mas isso vai ter uma responsabilidade. Se o assassino de hoje soubesse que é o doente de câncer de amanhã, será que ele mataria? Haverá quem,
pela sua posição, não tenha possibilidades de fazer o bem? Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra oportunidade. Qual é o limite do nosso trabalho? Qual é o limite do trabalho? O limite das nossas forças. Ah, então eu tenho que trabalhar até a exaustão? Não, não é isso que está dizendo aí. Mas a gente sabe que o nosso corpo ele é perfeito. É mais ou menos assim. Qual é o limite do que eu tenho que comer? Bom, você não tem uma quantidade exata. Cada um, né, difere a quantidade para cada um. Mas uma coisa é certa. Quando você está saciado, o seu corpo te diz. Quando você está satisfeito, o teu corpo te diz. Quando você está exausto, o teu corpo te diz. Quando você está fadigado, o teu corpo te diz. É que muitas vezes a gente não dá atenção muito para o que ele fala. No livro Entre a Terra e o Céu, do Chico, a evolução, a competência e o aprimoramento resultam do trabalho. Olha o que ele está falando aqui. A evolução, ou seja, o nosso crescimento moral, o nosso aprimoramento, né? O nosso caráter, a nossa personalidade, a competência e o aprimoramento se resultam do trabalho. Quanto mais nos amplia o conhecimento, mais nos sentimentos distanciados do repouso. Ou seja, quanto mais eu trabalho, entendo a importância e faço com bom ânimo, faço com alegria no coração, menos eu me preocupo com repouso e com a ociosidade. Por quê? Porque eu estou alegre em servir. Estevão, no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel. Estevão foi um dos precursores no cristianismo, ou seja, foi um dos primeiros mártires, foi um dos primeiros cristãos. Ele é preso. Ele é jogado no navio, e naquela época você era jogado naquele navio que você ficava embaixo, remando, acorrentado, e você morria ali. De doença, de fadiga, enfim, você morria ali. Ele está remando e tem mais 2 pessoas do lado dele remando junto com ele. Remando. E chega uma hora que ele começa a cantar. O cara que está com ele fala, você está louco? Olha onde a gente está. Nós vamos morrer. Olha qual é a nossa condição. Por que você está cantando? Não tem motivos. Ele para, vira para a pessoa e responde. Quando a nossa consciência está tranquila e o trabalho é honesto, todo trabalho é digno. Todo trabalho é digno. Então, aquele padeiro que acorda às 5 horas da manhã e vai fazer o pãozinho para aquele trabalhador que sai às 6h30 de casa, ele não é menos digno do que ninguém. Do que ninguém. Aquela mãe que acorda cedo, cuida dos filhos e fica em casa o dia inteiro, cuidando, zelando da casa e da família, ela não é menos digna do que ninguém. No livro O Consolador, Emmanuel fala: a luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do nosso corpo físico. A luta e o trabalho são tão imprescindíveis para nós, para o nosso crescimento espiritual, como o alimento é para o nosso corpo. Nós precisamos entender isso. No livro Nosso Lar, que vocês já começaram a ler, parabéns, estou orgulhoso, está todo mundo com o livro na mão, começando a ler, isso aí. O trabalho e a humildade são as 2 margens do caminho do auxílio. Para quem esse auxílio? Para nós.
para nós. É sempre mais fácil ao homem comum trabalhar com subalternos ou iguais do que servir ao lado de superiores, pois exige boa vontade, disciplina, correção de proceder e firme desejo de melhorar-se. Aí eu paro e penso assim, não, mas se eu for trabalhar com um superior meu ou com uma pessoa que tem um cargo mais elevado que o meu, eu acho que eu dou conta, não vejo problema nenhum nisso. Aí você começa a olhar o histórico da pessoa, você começa a ver o comportamento da pessoa, você começa a ver a conduta da pessoa e, principalmente, você começa a ver o quanto ela renunciou na vida dela, se esforçando para adquirir conhecimento para estar naquela posição. Então ele fala boa vontade, disciplina, correção de proceder, né? Então não dá para fazer toda hora aquela paradinha para tomar um café no corredor e bater papo com os amigos. E trabalhar com os espíritos superiores exige exatamente isso. Então, quando eu estiver dentro da câmara de passe, ou quando eu estiver num trabalho mediúnico, atendendo espíritos necessitados, né? Eu preciso ter um comportamento, eu preciso ter um pensamento, eu preciso ter uma conduta que seja digna para que aqueles irmãos que estão sofrendo sintam em mim o amor e possa confiar. Porque ele não vai confiar no que eu estou falando para ele. Ele vai confiar no que ele está sentindo e no que ele está olhando na minha aura. Né? Então eu viro para um espírito que eu estou atendendo e já aconteceu isso, e ele fala, tá, mas por que você está me falando de perdão, Renato? Você perdoa? Aí eu pergunto para vocês, se você está ali tentando ajudar um irmão, um espírito, e ele te faz esse questionamento. Tá, você está me pedindo para perdoar, mas e você? Você perdoa? O que você responde para ele? Cada serviço nobre recebe o salário que lhe diz respeito, e cada aventura menos digna tem o preço que lhe corresponde. No livro Emmanuel, quando o trabalho se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura para cobrar nossas faltas, se nos encontramos em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa. Olha que interessante. Toda vez que a justiça... Ou seja, toda vez que vem uma dificuldade, que vem uma doença, que vem um problema, e eu estou ali trabalhando, e eu estou ali me esforçando, ajudando o próximo com bom ânimo, com o prazer de servir, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa. Em outras palavras, eu posso crescer pelo suor do meu trabalho ou eu posso crescer pela lágrima do meu sofrimento. A escolha é minha. Eis que a influência de todos aqueles a quem tenhamos prestado algum benefício aparece em nosso auxílio, convertendo-se em advogados naturais da nossa causa. É muito interessante porque o Chico ele usava uma frase muito bonita a esse respeito. Ele dizia, todo bem que você faz de coração
advoga a seu favor em qualquer época e em qualquer tempo. Se já tivermos resgatado em trabalho e amor aquilo que deveríamos resgatar em sofrimento, adquirimos, assim, a reparação e a tranquilidade de nós mesmos. É muito interessante porque essas lições nos traz o seguinte questionamento: será que eu precisava ter passado pela dor que eu passei? Será que eu precisava ter sentido a angústia que eu senti? Será que eu precisava ter passado pela ansiedade que eu passei? Se eu estivesse trabalhando no amor e na caridade, será que teria sido diferente? Os mensageiros. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui, ou seja, do plano espiritual, prometendo, ou seja, nós, mas gostam de viver descansando no planeta. Olha que interessante que André Luiz fala aqui. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui do plano espiritual prometendo, mas gostam de viver descansando no planeta. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. A maioria está procurando remuneração imediata. Viciam-se em raciocínios, confundem igualmente a visão. De pequenos enganos a pequenos enganos, formam as grandes fantasias. Daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas inclina-nos para a exigência animal. E, chegados a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado. E o desculpismo começa. E um dia veremos quantos pretextos são inventados por nós para fugirmos das verdades divinas e das tarefas. Os que vêm com responsabilidades diversas alegam excesso de deveres. Os servidores da obediência afirmam ausência de oportunidade. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio acumulado. Os que receberam a bênção da pobreza aconselham-se com a revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades da resignação. Os mais idosos afirmam-se inúteis para servir. Os casados reclamam quanto à família. E os solteiros queixam-se da ausência da família. Dizem os doentes que não podem. Comentam os sãos que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição e completar a sua tarefa. Espiritual. Tarefa moral. Tarefa de melhoramento com nós mesmos. Não é o do nosso trabalho remunerado. Essa daí a gente corre bem atrás, a gente faz direito. Livro dos Espíritos. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo. Mas não será meritório essa reclusão se tiver por fim uma expiação? Fazer maior soma de bem
do que de mal constitui na melhor expiação. Aquele que por tal motivo se isola, cai noutro, pois esquece da lei de amor e de caridade com o seu próximo. Pessoal, eu estou sem relógio aqui, meu computador tá sem o reloginho. Que horas são? 21h12. 12? 21h12. 21h12. Obrigado. Se a coletividade se orgulha dos seus progressos físicos, o homem se encontra moralmente muito distanciado dessa evolução. E hoje, vamos ser sinceros, né? O que a gente vê nas mídias sociais é uma coisa absurda. O que trafega nas mídias sociais, o WhatsApp, são coisas assim realmente complicadas. Semelhante anomalia é ignorância a respeito à sua própria natureza, vivendo apenas entre as coisas da matéria, submergem nas superficialidades da matéria. Ignoram quase que totalmente o que sejam as suas forças latentes e apenas os sofrimentos e as dificuldades as obrigam a despertar para a existência espiritual. Essa é uma das dádivas, é um dos recursos que o Espiritismo tem. Ele te desperta enquanto você caminha aqui na Terra. Ele te desperta enquanto você está encarnado. Ele te desperta dizendo, filho, você não é esse corpo. Você está aqui apenas num momento transitório. A tua verdadeira pátria é a pátria espiritual. Filho, como é que você quer chegar lá? Há pessoas que deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que o resultado dos costumes sociais, e não uma lei da natureza, ou seja, uma lei de Deus. Que devemos pensar a respeito disso? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Precisamos. Não é pesado, é meu irmão. Quando se serve a Deus, ajudar ao próximo não é um fardo, é uma honra. Estar aqui com vocês é uma honra. Apadrinhar uma criança dessa é uma honra. É uma honra. Já vivemos muitas vezes e estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Ninguém cruza nosso caminho por acaso. E nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão. Tudo que é seu encontrará uma maneira de chegar até você. Você pode repelir. Você pode não gostar. Você pode dizer que não merece, que merece mais. Mas o que é seu chega até você. Faça bom uso. Cuide bem. Cuide bem do seu filho. Cuide bem da sua esposa. Cuide bem da sua família. Cuide bem dos seus amigos. Cuide bem do seu trabalho. Ele chegou até você porque você precisa deles.
Você precisa deles. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Ou seja, se não tivesse mais família. Um fortalecimento com maior intensidade do egoísmo. Eu ia viver só para mim. Né? Eu ia viver do meu jeito, sozinho, do jeito que eu quero. E não ia compreender que quem está caminhando do meu lado e é diferente de mim, precisa ser diferente de mim. Porque o amigo, ele não te aponta os teus defeitos, as tuas dificuldades. O teu amigo compartilha isso com você. Quem te conhece é que sabe aonde está aqueles pontos que você precisa melhorar. Então, o que a gente tem que fazer não é virar as costas. É compreender, é crescer, é entender que isso é um burilamento para mim mesmo. Quem é minha mãe e meus irmãos? Quem é? E ele respondeu para todo mundo aí, ó, que estava olhando para ele. Todo aquele que faz a minha vontade, a vontade do meu Pai, que estás nos céus, é minha irmã, é meu irmão, é minha mãe. Os seres que neste mundo se unem apenas pelos interesses, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo espiritual. As afeições de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Né? A futilidade. Emmanuel. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Eu tenho um conhecido, trabalhou comigo numa empresa, e ele viajava muito. Tinha um bom salário, tinha um bom cargo e viajava bastante. Era espírita também, mas assim, aquele espírita que quando dá, ele vai. Tinha o entendimento, tinha a vontade, tinha o desejo, mas o trabalho era a prioridade dele. Até que um dia aconteceu algo na vida dele e ele compreendeu. Ele compreendeu que além do trabalho material, ele também tinha um outro propósito aqui. Então ele ingressou novamente na casa espírita e dessa vez de uma maneira muito convicta. E ele comentando comigo, ele falou assim: Renato, nada vai me tirar desses trabalhos que eu faço hoje na casa espírita. Eu acho que era 2 dias por semana que ele ia. Olha que interessante. Ele começou na casa espírita e com esse discernimento e essa convicção quando ele estava desempregado. Primeiro emprego que ele acha é para viajar. Salário? Cargo? Ele vira e fala, não. E a gente sabe que virar as costas para um bom trabalho não é fácil. Ele conseguiu um trabalho que ele não precisava viajar. Ele entrou nesse trabalho ganhando, acho que 4 vezes menos do que aquele trabalho remunerado, né, com viagens, ia pagar para ele e do que o que ele estava acostumado a ganhar. Ele ficou 1 ano nesse trabalho, ganhando ali, ó. E ele virava para mim e falava, não deixo a casa espírita. Não abandono mais a minha fé. 1 ano ele foi mandado embora. Arrumou um outro trabalho, com salário um pouquinho melhor. Ficou mais 1 ano e meio nesse trabalho. Todos os trabalhos que não precisavam viajar,
mas que a remuneração era baixa. 2 anos e meio. 1 ano no primeiro trabalho, 1 ano e meio no segundo trabalho, ele foi mandado embora. Ficou mais 6 meses desempregado. Ou seja, 2 anos passando pela prova, pela dificuldade. Hoje, ele está há 10 anos numa empresa, não precisa vai viajar e voltou ao patamar que ele tinha de remuneração. Tá, Renato, o que você quer dizer com isso? Que Deus, ele separa os empolgados os que realmente querem. Deus, ele separa os empolgados daqueles que realmente querem. Por isso, a pergunta que a gente tem que fazer para o Pai é essa: Senhor, o que queres que eu faça? Pai, o que queres que eu faça? Podem abrir os áudios. Estou abertos agora para a gente bater um papo e estou aqui para ouvir vocês. É uma intensa, né, que fez, acho que a gente, eu vi no meu próprio rosto, no rosto das pessoas, né, muita reflexão, né? Deu para perceber que a gente, que o conteúdo ele entra na gente, ele choca, ele mexe um pouco com as estruturas da gente, mas é um enfrentamento que eu acho que a gente precisa fazer mesmo e ter essa consciência, né? Aliás, eu gostei muito dessa última frase, né? Da outra, aliás, que Deus separa os empolgados do que realmente querem, né? É bem, serve para mim, inclusive. Ai, gente, muito silêncio, eu não aguento. Vou ter que falar de novo. Eu acho que tudo isso é um entendimento, é um aprendizado para o espírito. E a gente não aprende para o corpo, nosso aprendizado é para o espírito. Então, eu acho que tudo que a gente aprende, tudo que a gente assimila, vai ter um momento apropriado para ser utilizado, para ser colocado. E às vezes a gente está naquele momento de aflição, aí vem um clique que a gente sabe que é uma inspiração da espiritualidade, e naquele momento acho que vai servir para a gente, sim, mesmo que agora pareça só teoria, mas no comando da nossa vida, no caminhar da nossa vida, em algum momento, eu acredito que esse aprendizado vai fluir assim, de repente, vai ajudar a gente muito a tomar decisões, de deixar o empolgamento e seguir realmente o que é necessário. Essa é a minha busca. E é isso. É todo mundo muito reflexivo aí, né? Inclusive eu. O trabalho realmente dignifica, né? A gente não pode também esquecer que tem nossos mentores aí que estão nos auxiliando, né? Mas o pouco tempo que eu trabalhei, há muito tempo atrás, agora estou voltando, né? A vida continua melhor, vamos dizer assim, sabe? Tem bastante parece que tudo se encaixa melhor. Aquela época que eu vivia assim, né? Não que eu não sinta isso agora, mas eu fiquei uns 14 anos, vamos dizer assim, né, longe, né? E realmente passei por alguns desarranjos mesmo, né?
E eu não tenho dúvida que foi, né, decorrente desse afastamento, né? Então, mas a reflexão por o que a gente tem que trabalhar, como, o que nos é, né? Qual que é a nossa função, realmente, ela requer um pouco de tempo, eu acho, né? Essa história que o Renato contou do amigo dele, né, do trabalho, eu hoje, aos 46 anos, vendo as várias tentativas que eu tive de me aproximar sinceramente de Deus, eu percebo que toda vez que eu tomei essa decisão e fiz um primeiro passo em direção disso, eu fui tentado, eu fui desviado, parece que a gente também recebe muita influência espiritual, a gente sempre fala aqui do lado dos espíritos superiores, mas a gente, assim, dependendo da nossa frequência, a gente recebe mais influência dos espíritos inferiores que têm interesse no desviar do caminho de Deus, do trabalho dignificante e que faz a gente crescer. Então, existe aí uma legião de espíritos que talvez não tenham interesse disso. Então, todas as vezes que eu tentei, eu fui tentado assim e desviei, eu fiquei também longe desse propósito durante muito tempo, mas com a chama acesa dentro de mim, e isso requer sempre um esforço, tem sempre um empecilho. Por isso essa frase que foi dita, né, que Deus separa os empolgados do que realmente querem. E eu acho que a gente nunca deve desistir. Eu não vou desistir, eu vou tentar, já é a segunda, terceira, quarta vez, fora as outras vezes também que eu tentei na Igreja Católica, não consegui, mas eu vou morrer tentando, né? Porque eu estou decidido a não desistir, porque toda vez que eu acabei sendo influenciado e cedi a essas influências, eu tive perdas muito significativas na minha vida, muito significativas. Então é isso, eu estou nesse esforço de tentar fazer a coisa certa, e não é fácil. Eu acho que é uma questão da gente, muitas das vezes, só procurar a Deus, ou se aproximar de Deus quando a gente passa por dificuldades, né? Que infelizmente, eu acredito que tem pessoas que no mundo, né, mundo em geral, assim, digo, que só busca a Deus quando passa por dificuldade, né? Porque quando tá tudo bem, quando tá com salário bom, emprego bom, não tá acontecendo nenhum tipo de dificuldade na vida dela, muitas das vezes a gente acaba, né, tendo essa falha e acaba esquecendo de Deus, né? Acho que falta pro mundo a gente ter a consciência de que a gente tem que estar ligado com Deus 24 horas por dia, independente de qualquer situação que a gente passe na vida, a gente tem que estar sempre agradecendo Ele, seja esses momentos bons ou momentos ruins, né? E eu acho muito bacana assim, esses relatos, né? Porque uma coisa é certa, mais do que a nossa presença aqui, está a presença, né, dos nossos espíritos protetores, que eu tenho certeza que estão muito felizes por estarmos reunidos aqui, né, buscando novamente esse caminho, né, esse entendimento e esse melhoramento. Então, a gente precisa, sim, agradecer. Agradecer porque cada um de nós chegamos aqui aonde estamos, nessa sala, nesse grupo, com esses colegas, não foi à toa, né? Com certeza, a espiritualidade superior, eles fizeram esse movimento para a gente estar aqui. Ninguém está aqui à toa, né? Todo mundo tem um propósito, sabe? O de Gandhi foi de mudar uma nação. O nosso talvez seja de mudar a nossa família, né? Pessoal, deu o nosso horário. Se alguém quiser fazer mais alguma colocação rápida, pode ser. Senão, eu vou fazer a chamada para a gente encerrar, ok? Posso só fazer uma pergunta, Renato, por favor? Não tem a ver, mas tem a ver. Para a gente acessar a aula gravada no Zoom, onde que fica esse link da aula? Ah, sou eu que mando o link para vocês. Ah, tá bom. É porque da semana passada acho que não veio.
Não, na realidade eu só mandei para o pessoal que não assistiu, né? O Fernando, a Fátima, o pessoal que entrou agora no curso. Mas assim, quando vocês quiserem, sem problema nenhum, é só fazer a solicitação e eu mando para vocês. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês, porque assim, eu tenho um dia bem atribulado e o que é melhor para vocês? Receberem os links pelo WhatsApp ou por e-mail? Porque aí eu foco num lugar só para mandar para vocês. O que vocês acham melhor? Para mim, depende. O WhatsApp ou o e-mail, se for a maioria, pode me incluir. Eu gostaria de receber dos dois lados. Você quer complicar minha vida, Celso. Eu estou sentindo que você quer complicar minha vida, Celso. Bom, então... Mas é verdade, de repente não está em casa, aí... Já que eu tenho que escolher um, então que seja por e-mail, porque o WhatsApp não demora para... quando eu entro no computador, no celular é rápido, mas no computador ele demora um pouquinho, né? Não, tranquilo. Renato, você me permite fazer uma sugestão? Você falou tanto de trabalho e hoje eu li um livro que eu gostaria de falar a respeito, mas muito rápido, porque é um livro do Divaldo Pereira Franco, é o mais novo livro dele, e que fala do trabalho que está sendo feito no mundo espiritual e aqui na Terra por causa da pandemia, a nível mundial, inclusive do Brasil, que é esse livro aqui, olha. No rumo do mundo de regeneração. Eu preciso até anotar isso. É um livro fantástico. Então, você mostrou um monte de livro, então, que se você não se importar, eu gostaria de adicionar esse. E que fala sobre o trabalho de uma maneira também tão interessante. Inclusive, Celso, ele ressalta que os trabalhadores espíritas, que os trabalhadores espirituais, ou seja, os espíritos, foram preparados e treinados para isso que está acontecendo agora. Justamente para dar um a gente aqui. Exatamente. Eles já sabiam que a pandemia... Não me pega, hein, Celso? Esse eu já li. Pode falar, Celso. Não, eu só... Como eu gosto muito do Divaldo Pereira Franco, não só por causa da Joana de Ângeles, mas também por causa desse Manuel Filomeno de Miranda, que ele é muito interessante também, e ele escreveu um livro junto com o Divaldo chamado A Transição Planetária. E tudo que está acontecendo faz parte da transição planetária. Um monte de gente está desencarnando e não vão mais encarnar na Terra, não. Vão para outros planetas inferiores, por aí, muitos desses. Você está me complicando, que eu vou ter que explicar isso para a galera. E diz que nós também sabíamos que nós estaríamos aqui no momento da pandemia, né, sem reencarnação. Então, nós também sabíamos, estávamos também avisados e aceitamos estar aqui nesse momento. Por isso a importância, né, Celso, da leitura, porque ela traz esse conforto, ela traz essa segurança, ela traz esse entendimento e você fica mais aliviado, né? Você não entra no desespero. E uma das coisas que eu gostei demais é o puxão de orelha mais fenomenal que a espiritualidade dá nos políticos, por causa da politicagem que eles estão fazendo da pandemia. E explicam por que isso causa um mal ainda maior. Eu nunca pensei que eu ia ler um livro espírita onde, em tantas páginas, o puxão de orelha nos políticos é de uma forma tão violenta que eu gostaria que muitos dos políticos nossos recebessem esse livro de presente, viu? É verdade, Celso, é verdade. É verdade. Eu comprei esse livro, mas ainda não li. Está lá na cabeceira da cama. Eu estou lendo um dos livros que acho que é Autodescobrimento, do Divaldo, também da Joana de Ângeles. Aliás, os livros da Joana de Ângeles são incríveis. Eu tenho um marca-texto para marcar as frases mais interessantes.
Cara, é melhor marcar o livro inteiro, porque é tanto aprendizado, principalmente nessa área de psicologia, né? De conduta, é um negócio impressionante. E são conceitos psicológicos que hoje os psicólogos estão falando, que ela escreveu isso há anos atrás, nos anos 80. Assim, é impressionante, é muito legal. Tem muita coisa bacana para ler, assim. Sem dúvida. Eu tenho todos os livros dela. E ela tem uma Aqui, ó. coleção só de autoajuda, né? De uma série de psicológicas. de psicologia e tal. É muito bacana. É. Pessoal, vamos encerrar. Vamos agradecer ao plano espiritual, mas antes eu vou fazer uma chamada rápida aqui. Então, por favor, pode habilitar aí os microfones, tá? Aline. Celso. Aqui, presente. Fernanda. Presente. Renato. Presente. Eliana. Presente. Priscila. Presente. Adriana. Ronei. Presente. Marta. Rafael. Presente. Diz que vai mostrar o vídeo, acho que esse ficou bom e tudo, só que ele já vai dormir lá, vai dormir. Sim, vem aí. Presente. Peraí. Antônio. Presente. Vê aí no Evandro. Presente. Murilo. Presente. Letícia. Mandou alguma coisa aí no... Maria de Fátima. Presente. Tamar. Valmir. Inês. Márcia. Presente. Ismael. Fernando. Fernando tá aí, não? Aqui, presente. Tá. Bom, vamos lá então. Vamos ao nosso encerramento. E mantendo essa harmonia com o plano espiritual, mantendo essa serenidade, esse equilíbrio, essa paz que conforta o nosso coração, que alimenta a nossa alma, que traz a tranquilidade para os nossos pensamentos. Agradecemos ao Senhor, Pai, por ter permitido essa oportunidade. Agradecemos ao Senhor, Mestre Jesus, por ter autorizado a esses espíritos que estão aqui presentes, por ter conduzido essa aula. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade, independente das nossas dificuldades, de estarmos aqui. Que possamos, Pai, ter uma semana de trabalho, de esforço, de dedicação, uma semana boa. E que possamos, Senhor, nos encontrar novamente a semana que vem, para buscar essa orientação que vem da sua luz, que vem do seu amor e que nos fortalece, fazendo com que possamos, Pai, nos tornarmos pessoas melhores. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Pessoal, boa semana a todos, tá? Boa semana. Se por acaso vocês tiverem algum questionamento, eu peço que mandem no meu WhatsApp particular, que assim, não mande no grupo, mande particular, porque eu tenho realmente, assim, é difícil estar olhando. Quando é alguma coisa particular, eu vou lá e olho, ou passem e-mail, caso tenha algum questionamento, tá bom? Caso contrário, nos vemos na próxima terça-feira. Boa semana para todo mundo. Boa semana. Renato, com licença. Você colocou o presente para mim? Coloquei. Eu me distraí, mas aí eu agradeço. Então, uma boa noite a todos. Até a semana que vem. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado pela aula, Renato.